Olá! Me cabe voltar a falar em ciência política de autores que tratam da temática de contrato social, uma temática muito rica e que precedeu toda a formação e desenvolvimento do Estado moderno. Eu já falei de Thomas Hobbes, já falei de Locke, perdão. Agora eu vou falar de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele parte de um pressuposto diferente do Thomas Hobbes. Ele vai dizer que no estado de natureza o homem é bom. Ele vai falar do bom selvagem, que é solidário, sociável, e que ele vai dizer que a civilização, a propriedade privada, o progresso, a divisão social, a divisão de trabalho corrompem o homem, trazem à tona o egoísmo. O Rousseau é um autor romântico, do romantismo, portanto, contrário ao ideário do iluminismo racionalista, mas como é um autor romântico, é um autor um tanto quanto pessimista, de maneira que ele não acredita que as suas ideias sejam implementadas e factíveis. Então ele é um pessimista quanto à viabilidade do que pregava. As grandes obras dele, O Contrato Social, sobre a desigualdade social, e Emílio, que é uma obra muito cultuada, por exemplo, na pedagogia. O Rousseau era completamente favorável à ideia de um contrato social que era um retorno à condição original, um retorno à natureza, um retorno à felicidade original, à paz e à liberdade original. Ele vai dizer que a civilização e a propriedade privada romperam isso e que esse retorno à felicidade original é o verdadeiro contrato social. Ele chega a ser zombado por alguns autores. Voltaire dizia que quando lia Rousseau sentia vontade de andar em quatro patas. Mas o fato é que Rousseau é uma referência importante, até mesmo para as revoluções liberais que ocorreram na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, as revoluções que criaram o Estado moderno, e um autor que é uma referência para todo estudo de democracia. Até porque ele não acreditava na democracia indireta, na democracia de eleição de representantes. Ele não acreditava na fragmentação, ele não via com bons olhos, por exemplo, a eventual ideia de partidos políticos. Ele é um defensor da vontade geral, do bem comum. E essa vontade geral não é a vontade da maioria, nem a soma de vontade dos indivíduos. É uma vontade unitária e não fragmentada. Há até alguns autores que vão dizer que, nesse ponto, o Rousseau, que é tão democrático, acaba sendo um tanto quanto totalitarista, porque essa vontade geral não abre espaço para diversidade. Falando sobre Rousseau, acho importante dizer que ele é um defensor da democracia direta, sem intermediários, mas o contexto dele é a Pequena Genebra. O Bobbio fala muito bem que essa democracia direta do Rousseau, ela não funciona em grandes nações, com um grande conglomerado popular e grande complexidade. Então, esse cidadão total do Rousseau,
Abdicar da vida privada para viver só a vida pública não vai existir, e é um diagnóstico interessante do Bobbio, que é um autor que flana entre direito e ciência política com muita facilidade. O Rousseau é um justnaturalista, ele acredita piamente em direitos naturais e é visto como um dos marcos do justnaturalismo racional, embora ele em alguns momentos se veja como crítico do iluminismo racional. Rousseau em alguns momentos, um rompimento com a modernidade, porque ele enxerga no discurso do progresso das ciências a corrupção, o homem sendo corrompido, perdendo a liberdade, especialmente a propriedade privada. Ele enxerga nisso a desigualdade social e ele diz que o homem só vai encontrar a felicidade, a paz, a igualdade no retorno à condição original. Ele vai dizer, inclusive, que essa condição original é a condição de um homem solidário. Para alguns autores, Rousseau, de alguma maneira, é um precursor do discurso de direitos humanos e até um pouco de direito internacional, embora ele acreditasse em nações independentes que não deveriam interferir uma na outra. O Rousseau, volta a dizer, ele não acreditava que a divisão social e a divisão de trabalho fossem coisas razoáveis. Acha que essas construções da modernidade geram desigualdade. Inclusive diz que a igualdade é o natural, a desigualdade é uma criação artificial. Rousseau teve uma vida turbulenta, órfão, teve pequenos empregos, a obra dele durante a vida não foi uma obra que ganhou grande vulto. Ele morreu aos 66 anos, isolado, solitário, mas ele deixa um legado muito importante para o discurso de democracia. Diferente de Thomas Hobbes, ele não acredita que o homem é mau no estado de natureza, o que é típico do pensamento romântico. Diferente de Locke, ele não acredita que o contrato social sirva para garantir a propriedade privada. Ele é crítico da ideia de propriedade privada. Então, em rápidas linhas, esse é Jean-Jacques Rousseau. E tenho dito.